Começa agora o podcast Quem Lê, Quem Escreve, produzido e apresentado por Djair Galvão. Fala pessoal, beleza? Eu trouxe essa pilha de livros para esta nossa conversa hoje no podcast. Vocês estão vendo aqui esta pilha de livros, mas eu vou me concentrar em apenas um destes livros. O que eu trouxe aqui foi para ilustrar um pouco os assuntos que se entrecruzam no livro que eu vou apresentar, que se trata do livro Os Desafios da Revolução Digital, do economista, professor da PUC, o professor Ladislau Dalbor, professor progressista, extremamente conhecido aí no mundo dos desenvolvimentistas. Esse livro dele é um livro da editora Elefante, eu comprei recentemente e comentei, então eu terminei lendo e resolvi fazer este especial, me concentrando aqui no livro do professor Dalbor, Os Desafios da Revolução Digital, um livro bonitinho, 242 páginas, parece um livretinho, assim, se olhar, né? Ó. Ele não é muito grandão, até o formato é um pouco pequeno, mas um livro de grande expressão, vocês vão entender por quê. Os assuntos, como eu disse, que estão nestes outros livros aqui, eles tocam de uma maneira transversal nos principais temas que o professor levanta neste livro aí, que se chama Os Desafios da Revolução Digital. Tem esse livro aqui do professor Manuel Castells, um livro muito bom chamado Ruptura. Aqui ele trata da crise da democracia liberal. Esta edição do livro Ruptura do professor Manuel Castells, que trata da crise da democracia liberal, é de 2017. E dentro do assunto tratado no livro do professor Dalbor, ele também aborda essa questão aí da democracia liberal, trazendo mais livros que falam da temática, porque aqui neste livro do professor Dalbor, ele fala muito dos grandes conglomerados de mídia que nós chamamos, né, de Big Techs. Então olha aqui, ó, eu trouxe esse outro do Jaron Lanier. Esse livrinho aqui, ele é um livrinho bastante curioso. Esse cara, ele trabalhou na formatação de vários desses elementos, né, dos algoritmos. Então lá no princípio dos algoritmos, o Jaron Lanier, ele criou grande parte desses algoritmos. Eu vou mostrar aqui de forma mais destacada, para vocês verem, ó. O nome do livro, 10 argumentos para você deletar agora ele fala, né, as suas redes sociais. E ele diz por que ele tirou os filhos, por que ele fez todo mundo correr das chamadas redes sociais, o Jaron Lanier. E é um assunto que está aqui dentro do livro principal que a gente vai tratar aqui. Tem esse outro aqui que eu vou mostrar também, ó. Vocês vão entender. Esse outro livro aqui que eu também vou mostrar, que é A Máquina do Caos. Aqui, ó, dá para ver bem direitinho. Um livro do jornalista norte-americano Max Fisher. E nesse livro aqui, quem já leu sabe que o Max Fisher é um livro-reportagem que ele fez dentro das grandes corporações da mídia digital. Portanto, é um livro essencial para compreender. Tem também o outro famoso Engenheiros do Caos, né? A Máquina do Caos, do Max Fisher, fala como as redes sociais reprogramaram nossa mente e nosso mundo. Um livro essencial para entender essa crise que nós estamos vivendo no processo em que as grandes corporações digitais tomam conta do mundo e a sociedade basicamente tem a sua dinâmica ditada por essas corporações, as chamadas Big Techs. Antes de falar mais diretamente deste livrinho aqui que eu já apresentei, né? Aqui é a capa, a contracapa, agora aqui é a capa para vocês, ó. Eu passei rapidamente a contracapa, assim, mas não mostrei. O livrinho aqui do professor Dalbor, que eu vou mostrar agora aqui, ó, para ficar bem, Os Desafios da Evolução Digital. Então, antes de entrar mais diretamente no livrinho do professor Dalbor, eu vou lembrar que das pesquisas do professor Ladislau Dalbor, eu tenho aqui um livro essencial chamado A Era do Capital Improdutivo. Aqui
Esse livro aqui é de 2017. Aqui ele já trouxe um elemento fundamental das suas análises sobre a financeirização da nossa vida. O capital improdutivo, que é, na verdade, o capital especulativo. Aqui no Brasil ele até faz uma crítica muito bem fundamentada, que aqui no Brasil as pessoas que vivem do rentismo, só de rendas, né, no caso, eles são chamados no Brasil, curiosamente, são chamados de investidores, quando na verdade não passam, em sua maioria, de rentistas ou pessoas que não produzem um parafuso. Então esse aqui é outro livro que eu também recomendo, do professor Ladislau Dauber, A Era do Capital Improdutivo, publicado pelas Outras Palavras e pela Autonomia Literária. Muito bem, como eu havia prometido e falado, eu vou me concentrar agora no livro Os Desafios da Revolução Digital. Pessoal, este livro eu li com bastante atenção, com bastante calma, parei num lugar bem tranquilo para me concentrar, porque ele desnuda muito do que a gente está assistindo acontecer. Então, o professor Ladislau Dauber trata aqui neste livro os desafios da revolução digital, da grande transformação que nós estamos vivendo no século XXI, e ele coloca essa transformação como uma das mais importantes desde a Revolução Industrial lá do século XVIII, né? A Revolução Industrial Inglesa, iniciada na Inglaterra em 1750 aproximadamente. E aqui ele fala que nós estamos vivendo não mais o que a gente conhece como capitalismo, mas sim como a revolução digital. E não é só uma revolução digital que as coisas estão muito bem. O professor trata aqui exatamente de uma transformação econômica, sistêmica, o professor cita que houve um deslocamento econômico a partir da revolução digital, a partir das grandes mídias, das grandes corporações do mundo digital. Isso é um processo que se somou à financiarização, à entrada de grandes corporações bancárias também nesse sistema. Aqui ele tem uma série de gráficos e claro que ele trata da concentração de renda de forma muito aprofundada. Eu vou mostrar aqui então, ver se vai conseguir captar. Aqui é o seguinte, ó. Ele tem esse gráfico no livro que ele mostra, não sei se dá para ver direitinho. Então aqui o que ele mostra? Ele mostra a concentração de renda no chamado norte global, né? Parte chamada mais ocidental, que é o norte do nosso planeta, tem 73% da renda mundial, mas só tem 14% da população mundial. Enquanto o chamado sul global tem 27% da renda mundial, mas concentra 86% da população mundial. Daqui foi um primeiro dado, um primeiro gráfico. O livro tem várias ilustrações, vários gráficos, aos poucos eu vou comentando. Nesse livro ele traz elementos que mostram o processo de financeirização das grandes corporações de mídia e como isso tem se transformado num elemento que mudou a face do capitalismo. Ele inclusive traz aqui vários conceitos que vêm mudando ao longo do tempo, né? Na interpretação de vários especialistas e vários economistas respeitados, que vem mostrando uma mudança muito grande no sistema capitalista ao longo do tempo. Então é muito importante a gente entender esse processo mostrado aqui pelo professor Ladislau Dauber. Então, pessoal, no gráfico anterior que eu já mostrei, o professor Ladislau Dauber mostra o norte global, principalmente as chamadas economias ocidentais, aqui inclui Estados Unidos, Canadá, Europa, a parte industrializada do mundo, digamos assim, né, os países industrializados. Essa parte ele mostra no gráfico que ela concentra 73% da renda mundial, com 14% da população do planeta, e a parte do chamado sul global tem 27% da renda mundial, mas tem 86% da população.
Esse foi um dos primeiros gráficos. Como eu disse anteriormente, o livro é recheado de bons gráficos, de bons elementos gráficos para mostrar como existe uma concentração de renda, mas ele também fala de uma outra coisa. É um dos temas centrais do livro, que é o poder das chamadas Big Techs, das grandes empresas de tecnologia do mundo. Aí vocês já devem ter uma noção que aparece bem grande o nome do gigante das mídias sociais e uma das grandes corporações do mundo digital, que é o Google. Então aqui neste outro gráfico o professor mostra as grandes corporações de mídia a partir do número de visitantes mensais. Então aqui, só para a gente ter uma noção, ele mostra, por exemplo, que o Google tem 92,5 bilhões de visitas mensais e o YouTube 34,6 bilhões de visitas, o Facebook 25,5 e por aí vai. Aqui o professor mostra a influência dos conglomerados de mídia digital na população mundial, ao mostrar, por exemplo, quantos bilhões de pessoas visitam mensalmente os principais sites, as principais empresas, as principais corporações de mídia digital, as Big Techs. E com detalhe, ele vem aqui também mostrar que as grandes corporações de mídia digital, elas estão nas mãos ou estão de mãos dadas com o sistema financeiro mundial. Um dos maiores fundos de investimentos do mundo, que é a BlackRock, detém na sua carteira um número gigantesco, né? Muito maior do que o orçamento dos Estados Unidos, muito maior do que o orçamento de vários países do mundo, só ali administrados por esse fundo que é o BlackRock. O professor Dauber mostra aqui neste livro que houve um deslocamento da economia, do setor da economia, lá do setor produtivo para esse setor agora, que é o setor do conhecimento. Então aqui no capítulo 2, por exemplo, ele coloca o conhecimento como principal fator de produção. Se lá no período feudal a terra era o principal ativo e no período da Revolução Industrial a máquina, as indústrias eram o principal ativo, então agora nós temos a informação e as corporações de mídia ocupando esse espaço e conseguindo ter o domínio econômico. Daí ele sugerir que nós estamos diante de um novo tipo de capitalismo, que na verdade não é mais o capitalismo como nós conhecemos. O professor advoga que houve um deslocamento econômico desde o período mais antigo. Ele pega aqui como referências o período feudal, depois o período da Revolução Industrial, para mostrar que a partir dos anos 1980 você tem esse processo de entrada da revolução digital, né, em ação, e de lá para cá então a transformação muito veloz de todo o processo produtivo, e que ele vai se deslocando para o processo de rentismo, da dominação das corporações de mídia e da dominação do sistema bancário e financeiro sobre a produção. Então, o que era mais dispendioso, ou seja, houve um tempo em que para aumentar a renda havia a necessidade de um investimento maior na produção, na montagem das fábricas, na contratação de pessoas, e hoje com um pequeno grupo de pessoas você consegue alcançar valores muito maiores, uma dominação muito maior, inclusive porque um estudo mostrado aqui no livro pelo professor, nós não temos mais o dinheiro circulando como era antigamente, em notas de papel impressas pelo Estado. Hoje o dinheiro foi transformado em sinais digitais. Então quem tem mais sinais digitais na mão, ou seja, sob seu domínio, tem o domínio de muito mais processos que não precisam mais ser aqueles processos produtivos. Portanto, eu fiz a leitura e estou aqui recomendando para vocês os desafios da revolução digital. Outra parte importantíssima desse livro é quando ele mostra o rentismo como mecanismo de exploração, que confirma isso que eu já falei antes, que foi o deslocamento econômico do setor produtivo para o setor
rentista, o setor apenas da especulação, baseado principalmente na especulação. Então, um livro fundamental para compreender esse processo de deslocamento da economia da produção para o rentismo e para uma nova era em que o poder político, o poder econômico e a concentração de renda é cada vez maior, e ela se dá também principalmente através do poder das grandes empresas de mídia, as grandes corporações. Daí o nome, Os Desafios da Revolução Digital. Quem acompanha o processo de transformação política pelo qual nós estamos passando vai entender melhor lendo este livro, Os Desafios da Revolução Digital, porque aqui estão contidos muitos desses elementos que você vê na mídia. O atual governo Trump, a ascensão da extrema-direita ao poder, as formas como esses sistemas extremistas capturaram a democracia, que ali você tem no livro do professor Manuel Castells já uma coisa bem fundamentada sobre essa transformação. Enfim, é um livro que eu deixo aí de indicação, né? Este livro aqui, Os Desafios da Revolução Digital, do professor Ladislau Dobor. Este livro eu deixo de indicação, Os Desafios da Revolução Digital, para que vocês tenham uma compreensão melhor. Eu tive, a partir daí eu comecei a entender um pouco melhor como é que funciona o sistema financeiro e a influência das grandes corporações de mídia. Esse livro mostra de forma detalhada, com muitos gráficos, com muita argumentação, com muitos dados, a influência das grandes corporações de mídia, as chamadas Big Techs, né? Existe todo um enraizamento. Quando você pensa na Apple, no Facebook, no Google, na Amazon, todas essas grandes corporações, elas estão intrincadas, elas estão muito próximas do sistema financeiro e do sistema político. Cada vez mais elas influenciam as decisões políticas no Brasil e no mundo. Muito bem, pessoal, eu quero agradecer muito aqui no nosso podcast a sua audiência, a sua participação, e vez por outra eu trago aqui outros livros, além de falar dos meus livros, dos meus 3 livros, eu trago outras obras para comentar, para a gente poder ter acesso a mais informação, que é o que salva o mundo, que é o que nos tira do obscurantismo. Um grande abraço e até o próximo